Olá, amigos, aqui é o Pedro e eu também quero um vizinho que se chama Totoro. Aqui é o Rodrigo e eu também quero um gato em formato de ônibus. Esse é o Papo Anime 32 sobre o meu vizinho Totoro ou meu amigo Totoro. Enfim, vamos falar de Ghibli novamente. Duas irmãs, a Mei e a Satsuki, se mudam para uma casa no interior do Japão. O pai delas precisou fazer isso porque a mãe das meninas foi internada em um hospital próximo com a doença na qual o filme não diz qual é. Mas parece ser algo grave, porque a mãe precisa ficar internada por algum tempo lá. O pai das meninas é um professor universitário e as duas passam boa parte do dia sozinhas. A Satsuki vai à escola enquanto a Mei fica com uma gentil senhora que cuida dela. Ao explorarem o quintal de sua casa, Mei descobre um caminho secreto através de um arbusto, que leva até uma enorme árvore onde vive uma criatura gigante. Essa criatura é um troll, uma espécie de guardião da floresta. Mei não sabe dizer muito o nome dele, mas o nome dele se chama Totoro. A gente vê que mesmo sendo um filme dos anos 80, você consegue encontrar um ótimo orçamento que ele já tinha na época, né? Afinal, é uma animação que até hoje é muito majestosa. Claro que, se a gente comparar friamente aos dias de hoje, com animações de pontas de 2017, você vai ver que ela não é atemporal. Tem algumas coisas nela que ficaram pra trás, mas você consegue se encantar facilmente com a animação, principalmente pelos quadros constantes, que deixam a animação bem fluida. E a leveza também que a Ghibli consegue contar na história do Totoro faz com que, não importe o tempo, você pode tratar ela de uma forma não só infantil como juvenil e às vezes até adulta, né? Porque ele consegue trazer ali um tema muito leve, por sinal, que é um tema de duas garotas que elas conhecem o amigo Totoro, mas que também enfrentam problemas sérios, que é o problema da mãe, que é doente e tal. Então você tem todo um enredo ali, que ele é moldado pra ser simples, mas ele por trás tem esse peso, né? Então, independente da idade, você consegue pegar ali momentos diferentes, histórias diferentes assistindo o Totoro. Sim, o Miyazaki já traz isso pro Ghibli, né? O filme do Lupin, que ele dirigiu bem antes, já tinha esse conceito de quadros constantes na animação, essa ideia de vamos fazer algo pra família também. Então ali no filme a gente vê várias características primárias que o estúdio Ghibli vai ter. Então esse é um filme que o Ghibli vai firmar como o seu filme padrão, digamos assim, né? Tanto é que é o Totoro que tá na logo do estúdio. Sim, na verdade o meu vizinho Totoro, o meu amigo Totoro, se tornou uma obra tão conhecida e tão amada que a Ghibli adotou o desenho dele como a logo do própria empresa, né? E é nesse filme que a Ghibli ela vai firmar como ela faz, digamos, slice of life, né, entre aspas, que é aquele cotidiano de cenas rápidas. Então, pra não deixar muito chato aquele clima de cotidiano, tem várias cenas, vários cortes. Então, se você for reparar no filme, cada cenário não dura muito, assim, geralmente 3, 5 minutos de cenário eles já trocam, tem diálogos constantes, brincadeiras entre o diálogo ali pra ficar dinâmico, e isso vai ser o padrão Ghibli até na parte do Slice of Life que tem em todos os filmes deles, né? Você percebe que diálogos acabam não terminando às vezes por ser desnecessário. Como tem uma cena, né, que a mãe do hospital manda uma mensagem pra garota por modo de telegrama, falando que a mãe teve problema e o pai lá vai visitar e ela vai ligar pro pai e o pai fala, ó, daqui a pouco eu te ligo de novo pra te dar a resposta. O próximo take já é ela saindo com a resposta, ou seja, tem vários momentos que você pega esse dinamismo de uma forma muito boa da Ghibli que ele consegue fazer, né, que ele corta partes desnecessárias, mas que não faz você deixar de entender. Coisa que muitas obras até hoje em dia pecam muito nisso, enrolando muito esse tipo de coisa. Te fazendo de idiota, né? O filme não te faz de idiota. Ele te mostra realmente, ele te deixa interpretar, porque você não é burro. Você sabe que a próxima cena já tem alguma resposta a caráter, né? Sim, e não só nas obras ocidentais, né? Você vê que muito no Japão eles têm essa mania de tratar a gente de idiota. A história começa com um tom de brincadeira de criança, das meninas, digamos, descobrindo a vida rural. Já é o primeiro aviso
que caso você não conheça a obra ainda, não tenha, né, nenhum curso de sinopse e tal, ela vai ser voltada para o público infantil. Então a história vai caminhar com essa mentalidade de infância e de criança, com elas procurando coisas curiosas, que são aquela mitologia do duende, né, que na verdade depois elas vão encontrar com o Totoro. Eu gosto também da cena que sempre tem algum filme do Ghibli isso, elas procurando o limite da casa, né, que é elas correndo pela casa inteira, e a forma que o filme meio que cria uma mitologia da casa ali no meio da natureza. Isso consegue fazer que você acredite na fantasia de uma forma muito mais rápida, até porque a criança ela consegue ter essa percepção mais rápido que um adulto, né? Que acabaria relutando em encontrar um bicho mágico, que é o Totoro, né? Um bicho da floresta. Elas não, elas têm essa percepção mais simples porque elas são crianças e o filme consegue te dar esse entendimento. Olha, elas levam isso para um tom mais sério, elas acreditam nisso de uma forma mais rápida porque elas são crianças, né? Porque essa é a mentalidade delas, e ali os primeiros minutos do filme é exatamente você entender a mentalidade delas como meninas, como crianças. Sim, é por isso que os filmes da Ghibli, especialmente o Totoro, conseguem captar tanto pessoas como a gente. Porque quando a gente tá aqui, né, nos nossos 18, 19 anos, até mais, a gente se torna muito cético referente a muitas coisas. Então quando a gente vê uma obra de crianças inocentes, descobrindo as coisas, isso tem muito bacana na Ghibli também, porque ele traz crianças que já são inocentes e elas vão aprendendo ao decorrer da obra, a gente vai aprendendo junto com elas e percebendo que algumas coisas não tem por que a gente ser tão cético assim. E o Totoro mostra muito bem isso. Você acha que um adulto ia seguir na floresta escura pra encontrar um bicho? Com certeza não. Uma criança ela não entende o medo, ela não sabe até onde aquilo vai levar. E a gente percebe muito bem isso no filme do Totoro, que a Mei, ela vai correndo até achar o Totoro. E quando ela acha o Totoro, ela acha ele fofo, ela fala com ele e afins. A gente não, a gente provavelmente, sei lá, teria medo, eu ficaria completamente assustado com aquilo. O Totoro é um bicho assustador, né? Ele tem garras e tal. Sim, aquela risada dele também é bizarra, cara, mas elas também acham, sabe, uma coisa completamente inocente. Então é muito bacana você ver essa falta de essa falta de maturidade delas, né? E isso é estabelecido com várias cenas, né? Tem as cenas do Andy lá, brincando de esconde-esconde com ela. Então é assim que a fantasia vai ser levada até a gente. E é graças a isso, a essa concepção das meninas, de você estar ali do lado delas, entendendo a trama pela visão delas, que você consegue ficar imerso nessa ótica de natureza, de ingenuidade, né, de pureza. E apesar de haver um drama em volta da casa, que é o fato da mãe delas estar doente, né? Por isso que até a primeira cena do anime, como eu falei, é delas ali brincando no caminhão. Já pra você ter esse espírito que vai ter algo infantil, né, uma ótica infantil, uma visão infantil daqueles fatos. Novamente pisando nessa tecla dele ser voltado para o público infantil, e ele consegue fazer algo ali para crianças, mas de uma forma muito boa, colocando um adulto no lugar da criança mesmo, ele sendo cético, é que o filme ele tem cenas que beiram um suspense, mas logo elas são trazidas pro clima positivo e alegre, deixando apenas a curiosidade solta ali, né? Sobre o Totoro, sobre a floresta, sobre o que é aquilo tudo, né? Sim, não só isso, é engraçado também como a própria obra faz a gente viajar nela, né? Porque, como você acabou de falar, tem coisas que ficam em aberto e eles tentam fazer isso pra exercitar a nossa imaginação tanto quanto as garotas, né? Então a gente tá ali o tempo inteiro vendo a imaginação delas voar, ir longe, até onde a imaginação infantil pode levar. Sim, ele brinca com o nosso ceticismo e faz com que a nossa imaginação vá tão longe quanto a delas, né? Esse é bem Miyazaki, né? Essa ideia de fantasia ao além. É uma característica muito dele, assim. Exatamente. A gente vê isso em muitas obras dele, até hoje, na verdade. Falando dos personagens, a gente tem um núcleo familiar, né? O Rodrigo até brincou comigo que, poxa, viu o filme e queria ser pai. Deu vontade, cara. Você vê ali... O pai, ele é um cara completamente brincalhão, mas você percebe que ele também é muito responsável. Tem horas que ele realmente fala grosso com elas, mas boa parte do tempo ele tá lá, divertindo, ensinando a elas. Uma parte que eu gostei muito é que tem uma cena, né, que tá tendo uma tempestade e tal, elas ficam com medo dos fantasmas, do vento levar a casa. E ele começa a rir do nada e você fica, por que ele tá rindo? E com certeza ali ele tá assustado, né? Um take antes mostra que ele tá assustado, sim, com a casa balançando. E ele começa a rir. E elas perguntam, por que você tá rindo? Ele dá risada que espanta os fantasmas. E você percebe que, cara, é muito bacana como a Ghibli consegue trazer isso num personagem que ele é adulto, ele é cético, mas ele tem medo, mas ele precisa se mostrar corajoso e mostrar para as filhas que tudo tá ok e tudo vai seguir em frente
da forma certa. Então aquela cena dali pra mim foi essencial, assim, pro filme inteiro. A gente sabe que criança gosta de perguntar muito, e geralmente o adulto responde com uma resposta muito objetiva. E não é o que a criança espera, porque ela não tem a concepção geral daquilo. E ele sabe brincar com isso, né? Ele fala, aqui tem... Eu vi o Totoro. Ela fala, você viu o Totoro? Bom, ele realmente aparece pra quem ele escolhe, né? Ele não desconstrói a fantasia, ele vai brincando com elas, ele deixa elas curtirem, né? É um paizão. Exatamente. Paizão do Ghibli. Exatamente. Ele não chega nelas e fala que não existe ou coisa assim. Ele exercita a criatividade e a imaginação delas, né? O carisma das personagens é tão bom e divertido que com 25 minutos de filme eu já estava pegado ao núcleo da família. E nesse pouco tempo, todos eles me convenceram a me apegar àquilo. Porque aquilo era uma família normal, sabe? Tem uma cena que o pai dela tá trabalhando, só que ele tá com uma cara frustrado, né? Tudo... Putz, tá difícil. Aí vem a Mei e coloca a florzinha assim na mesa dele. Aí rapidamente o rosto dele muda. Então você entende que ali, poxa, ele tem, né? É o amor dele. Olha só, um simples gesto do rosto consegue passar pro espectador que ele tem amor pela filha. Aquele gesto da filha é o amor dela com ele. Com certeza, esses dias eu tava vendo um vídeo, né? Coisas que o cinema mudo mostra pra gente que até hoje é importante. E um dos pontos que me pegou muito é que em muitos momentos nos filmes mudos, o que vai fazer com que o espectador entenda é a reação do personagem no rosto. Então em vários momentos na mesma cena, dependendo do rosto que o personagem fazer, você pode entender que ele ou teve algum problema com aquilo, ou ele tá feliz com aquilo, ou ele tá frustrado com aquilo e afins. Naquele momento você não precisou de nada mais do que um sorriso no rosto do pai dela, e você entendeu que apesar de toda a frustração, apesar da mãe delas estar no hospital doente, a filha, na pura inocência, vai lá, coloca uma rosa e passa pra gente que aquele núcleo familiar consegue superar qualquer problema. Então esses pequenos detalhes fazem você dar crédito pra aquela família, que ela é verídica, assim, que ela é uma família normal, e não uma família construída por um roteiro de um filme, né? É realmente uma biografia, coisa que o Miyazaki sabe fazer muito bem. Mais tarde você também se apega aos vizinhos, e você realmente entende aquela autoajuda que eles têm entre si, né? E claro, é o principal vizinho delas, o Totoro. O Totoro, na verdade, ele é um personagem que... ele nem aparece muito, né? Ele não é o centro, mas ele é um personagem que ajuda a gente entender que as crianças, elas não só têm imaginação, como elas também conseguem superar os problemas a partir de uma amizade completamente inimaginável, que eu não sei você, mas no final, pra mim, ficou em aberto se aquilo tudo ali era realmente verdade ou não, era imaginação da cabeça delas, o Totoro. Porque em vários momentos deixa subentender isso, uma árvore crescendo, outro dia tá pequena, ou o gato passando com ela dentro e ninguém vendo, né? No final também tem uma cena que deixa isso entender. Então o Totoro, ele é muito importante pro amadurecimento delas também. E é assim que você acaba criando um ambiente muito aconchegante, não é? E é aqui que vamos ver toda a fórmula do Ghibli acontecer para todos os filmes seguintes, como eu já falei. Por mais que ele tenha até um certo tom dramático da mãe e tal, você consegue entender a essência Ghibli, que foge só da questão do traço, né? Não é só o traço dos filmes da Ghibli que é igual. É aquela animação dinâmica, os arcos de personagens bem fechados, o clima de prosperidade no final, a busca pelo mistério e vários sentimentos que durante a obra deixam um roteiro com foco para o público infantil, mas com fácil adesão para qualquer idade. Então é algo que toca o adulto também. Até a paleta de cores vai ser definida ali para todos os outros filmes do Ghibli. Quando eu penso em Ghibli, já me lembra a cor verde, né? E é o que mais tem no filme, né? A natureza e tal. Então não é à toa que o Totoro ficou na logo do estúdio, que tá nas aberturas de todos os filmes até hoje. Até a trilha sonora é feita pelo Joey, que iria participar de todas as produções do Ghibli depois também. Sim, basicamente, Totoro foi uma experiência teste que deu muito certo, tão certo que os filmes da Ghibli até hoje são moldados em cima dele. Sim, a gente pode falar que o Lupin,
o Vale do Vento são betas do que viria a ser o Ghibli, e eu acho que o Totoro ele já vem como a receita de bolo firmada da parte do Miyazaki, né? Tem histórias do Miyazaki que ele coloca muito da infância dele ali, porque durante a fase de infância dele ele também teria mudado várias vezes, a mãe dele ficou doente, ele perdeu a mãe muito jovem, e ele se sentia só em vários momentos, mas ele se via presente com a natureza, ele sentia a natureza como um ser ali que pudesse dar uma certa presença pra ele, né? Ser um amigo pra ele. Então, esse é o Totoro, né? É a natureza em forma de amigo. E todos os outros filmes do Ghibli vai ter esse conceito de natureza, né? Depois ele vai envolver guerra também, alguns outros mais dramáticos. Isso é Ghibli, e principalmente Ghibli do Miyazaki, né? Porque a gente tem a vertente do Takahata também. A gente falou no filme do Conto da Princesa Kaguya, pra que Leon Takahata vai mais, né? Enquanto o Miyazaki, ele tem esse lado biográfico, esse lado da natureza. Você vê ali que, realmente, o Totoro levou as meninas, né? Nas cenas que eles pulam e tal, para lugares só onde a imaginação delas conseguiriam acompanhar. Ou seja, só onde a imaginação do Miyazaki deixava acontecer, né? Quando você vê a relação entre todos os personagens já firmada, você já entende que aquilo é uma história sobre respeito à natureza e união familiar. Como todas as famílias, elas têm suas brigas e problemas, e isso mostra durante o filme, mas em momento nenhum isso afeta a união delas, em amar um ao outro, e admirar e respeitar a natureza. Então tem várias cenas que as meninas entendem que o sustento ali, né, delas, a comida e a vida, tudo vem da natureza. Essa é a realidade que está cercando elas, e elas precisam respeitar essa natureza se quiserem amar esse espaço, né? Então muito legal isso, cara, é muito fofo. O legal do Estúdio Ghibli é você ver que foge muito do nosso padrão de fantasia que as crianças do Ocidente são olhadas, sabe? Eu não sei bem explicar, mas digamos assim, eu cresci na base dos filmes da Disney. Então tinha muito conto, muita história que a fantasia seguia para um caminho quase parecido, né? Aquela coisa da Bela Adormecida, Bela e a Fera. E já no Ghibli você vê uma espécie de rato selvagem gigante que faz mágica na floresta, né? Então eu fico fascinado com a quebra de perspectiva que eu tenho ao ver a fantasia do Ghibli, né? Essa fantasia oriental. Sim, o que eu acho muito interessante na fantasia Ghibli é porque, por exemplo, na fantasia Disney, né, a gente tem muito dos filmes, das animações, centradas na fantasia da animação. Enquanto na Ghibli você tem uma história, e a fantasia ela não é o centro da história, ela é a consequência da história, né? Então no Totoro você tem muito das garotas terem tanta imaginação que elas vão muito além com o Totoro. Então chega no final, você não sabe se o Totoro ele é real ou não, a sua coisa da cabeça delas, ou se é só coisa onde a imaginação delas pode levar. Então você vai levar isso pra todos os filmes da Ghibli em diante. A fantasia em si, muitas partes das vezes, ela não é o que vai reger a trama, ela é o que vai fazer só parte da trama. E vocês ouviram durante o papo que a gente falou muito como é a marca do Ghibli, né? Principalmente do Miyazaki. Esse filme foi lançado com O Túmulo dos Vagalumes, que é um filme do Isao Takahata, e aí vemos a diferença entre os dois mesmo. O Miyazaki é mais fantasioso e conta a história quase como uma biografia, como eu acabei de falar. E o Takahata é mais dramático e conta a história mais como um conto e fábula. E você vê que o Totoro é um guardião da floresta ali, e é o primeiro de muitos que o Miyazaki vai trazer para os filmes, né? Guardiões da Floresta, o Miyazaki tem no bolso vários, viu? Com certeza. O mundo dos pequeninos que diga. Bom, galera, a gente termina por aqui a área sem spoiler. Pula pro tempo que tá aí na tela para vocês não ouvirem spoiler, mas se quer ouvir spoiler, eu já ouvi o filme, fica aqui com a gente. Vamos lá! Chega uma hora que eu senti uma falta de um clímax no filme. Tinha só aquela coisa do slice of life e tal. Eu até achei que o pai delas iria morrer ou a mãe delas. Eu me enganei, o clímax de verdade é o desaparecimento da Mei, que no final foi até melhor, porque eu não esperava e me senti na pele da Satsuki procurando ela, e acabou me colocando ali naquela perspectiva da personagem, e tirou da mesma forma o tom positivo da obra para um tom preocupado, um tom de drama, né, um mini drama. Foi uma surpresa simples, mas que me comprou, e no final dá pra entender que tudo vai ficar bem com a mãe dela, né, pelo menos. Sim, é que na verdade chega um momento da obra que você não consegue imaginar o final, né. Basicamente você vai assistindo e você começa a pensar que
elas vão passar a viver todos os dias, dias após dia, vivendo com o Totoro, a mãe vai voltar pra casa em algum momento, e você começa a sentir falta de um ápice, sentir falta de algo que vá dar um up na trama e finalmente fazer ela chegar ao final. E você tem pra mim, como você já falou que pra você também foi, o desaparecimento da May foi a melhor forma que eles conseguiram, porque eles conseguiram trazer isso de uma forma familiar e mostrando preocupação, que foi o que deu esse tom de um pouco mais obscuro pra trama, né? Mas ao mesmo tempo de amor familiar, que é o que a obra o tempo inteiro tenta passar pra você. Então esse desaparecimento dela pra mim foi assim a melhor solução que eles conseguiram achar. Sim, é verdade, porque tipo, é muito fácil colocar no roteiro uma mãe doente que morre por qualquer motivo. Mas um desaparecimento ali naquele ambiente era totalmente viável, né? Acontece e, pô, elas estão numa área rural gigante. E também vem de uma criança, né? E o motivo é simples, que ela quer ver a mãe. Então você não tem algo sobrenatural ou algo... sabe, a garota foi sequestrada. Foi simplesmente uma garotinha querendo ver a sua mãe, que correu sozinha e acabou se perdendo. E aí você começa todo um mini arco ali, né? Mais pesado do que a trama tinha vindo até o momento, mas que ao mesmo tempo consegue manter todo aquele tema que ela vinha trabalhando. E eu achei até que isso me surpreendeu também, porque eu sabia que durante a infância / juventude do Miyazaki, a mãe dele tinha falecido. Eu pensei que ele ia fazer um exemplo desse, né? Mas não, ele realmente mudou a história, que foi bom. E, cara, a questão do Totoro, né? Você já deu uma prévia da sua interpretação do Totoro. Eu não sei, pra mim, ele é o espírito da natureza representado, né? Pelo que eu entendi ali, o Troll, ele é isso, né, mesmo. Ele é o protetor, o guardião da natureza. E ele, no filme ele faz o papel de representar a natureza, a ponte com as meninas. Sim, na verdade o que eu peguei do Totoro, não sei você, é que ele sempre aparece quando elas estão preocupadas ou com medo, algo assim. Então, por exemplo, tem uma cena que é quando elas estão esperando o pai delas, e o pai delas atrasa, né, ele não vem no ônibus que deveria ver. E elas começam a ficar com medo, com sono, com frio, com fome. E nesse momento o Totoro aparece. Nesse momento o Totoro aparece pra tranquilizar elas. Pra mostrar que elas não estão sozinhas, que naquela floresta tem alguém pra proteger elas. E é incrível que assim que ele sai, o pai delas aparece. Então aquela cena foi crucial pra eu começar a entender que o Totoro é algo da imaginação delas, que faz elas ficarem não só... expandir a imaginação delas, mas também fazer elas ficarem mais tranquilizadas com os problemas que elas podem enfrentar. Porque, como você disse no início do papo, né, você pode ter um arco familiar ali, mas você tem um tema principal que é um pouco mais pesado, que é a doença da mãe. Então elas têm essa preocupação no final. E o Totoro é alguém que vai fazer elas esquecerem isso de certa forma. Se parar pra pensar, faz muito sentido isso, porque é como se a natureza tentasse explicar pra elas que ela não é tão assustadora, né? Porque eu lembro que nessa cena da chuva, tá chovendo, tal, tem um sapo, a poça d'água. E o Totoro chega e começa a brincar com a chuva, né? Dando uma diversão ali pra elas. É meio que a natureza dizendo, olha, não é assustador. É a natureza, é algo natural mesmo. Você pode ver a beleza aqui. Então eu achei legal isso. Bom, Rodrigo, saindo da área sem spoiler, quais são as suas impressões finais, sua conclusão sobre o filme Meu Vizinho Totoro? E o que você fala pra quem ainda não assistiu o filme e quer assistir, recomendações? Cara, vou começar de trás pra frente, porque na moral, eu não consigo entender como eu cheguei em 2017 não tendo assistido o Meu Vizinho Totoro, porque, cara, que filme bom. Sério, eu acho que do início ao fim eu fiquei me perguntando como é que eu não tinha visto um filme dessa época, um dos primeiros filmes da Ghibli, sendo que o Pedro, eu acho que uma boa parte aí sabe, que eu sou um grande fã da Ghibli, e eu não tinha assistido essa obra ainda, então, cara, basicamente foi uma surpresa pra mim, não só pelo tema que ele consegue trazer, né, que é algo que eu sou muito familiarizado, que eu gosto muito, como tem a forma que ele consegue tratar isso tão natural, tão maduro e ao mesmo tempo tão inocente, e que conseguiu me captar, me comprar logo nos primeiros minutos do filme. E sinceramente, se você não viu Totoro até hoje, não perca mais tempo, termine esse papo e vá logo ver, porque vale a pena. Bom, amigos, então esse foi o nosso papo anime sobre Meu Vizinho Totoro, um dos primeiros filmes do estúdio Ghibli. E aí, o que você acha do filme, se você já assistiu? E qual foi a sua impressão ao conversar aqui e olhar nossas impressões? Comenta aí que a gente, claro, vai fazer leitura de comentários. Espero que vocês tenham gostado do papo. Dê o joinha pra ajudar a gente, ajuda muito, sério. E, claro, se inscreve no canal. Até a próxima, tchau. Falou!